Fala, rapaziada que segue o canal Fazenda TV, que é seu amigo Babu mais uma vez, e não trago boas notícias de além-mar. Vamos falar um pouco hoje sobre economia no mundo dos quadrinhos e também da nossa vida também, o que se envolve na criação e na produção e na venda de quadrinhos que está acontecendo atualmente, beleza? Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada Fazenda, desde já, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque vocês com certeza são muito importantes para o nosso canal. Caso você seja novo aqui, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrinho nacional para ser divulgado aqui, eu deixo sempre meu e-mail e minhas redes sociais na descrição do vídeo, valeu? Desculpem. Agradecer a todos que seguem nossas lives e voltarão a ter lives periodicamente aqui no canal. Provavelmente 2 vezes por mês, galera, para dar uma folga, para a gente dar uma descansada e fazer outras coisas, jogar um futebol e tentar relaxar devido ao último ano corrido. Bem, eu estou aqui no Facebook do meu amigo Emir Ribeiro, abraço ao grande amigo Emir Ribeiro, né, o criador de Velta, um dos grandes entusiastas do quadrinho nacional, desses que estão sempre na luta. E ele fez um post que eu achei interessante aqui no seu frame aqui do Facebook, que ele fala, o que ele fala, vou ler o que ele colocou no post. As vendas de quadrinhos já estavam péssimas, mal dando para cobrir os custos da produção e impressão. O que será impossível as vendas, que agora será impossível as vendas superarem os custos, olha só, né? Velta conta de Subdetetive número 19, o livro de desenhos de personagens já foram para a gráfica. Há dias serão impressos, mas não haverá como cancelar a impressão. Agora ele fala, brevemente. Portanto, avisarei aos clientes aqui e quando os exemplares estiverem impressos. Porém, há uma completa incerteza de como será o próximo número 20 da série Velta consta na Subdetetive. É certo que haverá mudança e não deverá ser para melhor. Bem, eu vi quando o Emir fez esse post, né, eu deixei lá confirmado lá. O que acontece, pessoal? O que é que ele quer dizer com isso aqui? Para um bom entendedor, boas palavras, pouquíssimas palavras baixas. A economia no país está deveras difícil, devido à alta taxa de juros, alta taxa do dólar. E isso afeta todos os setores. Todos os setores são afetados quando a economia está desgovernada no país. Colocaram um Pacóvio para dirigir a economia, do qual ele já falou que não fez faculdade disso, faz só 2 meses. E aí estamos nesse mar de lama sem fim, né? Eu sei que muitos quadrinistas são sensíveis a falar sobre economia no meio do quadrinho, mas é uma coisa que afeta não só quem produz, e também quem consome. Porque eu particularmente gosto de tomar café, né? Um cafezinho de manhã, depois do almoço, e à noite, né? Nós aqui, apesar de ser quente, nós gostamos de café. Mas o café está com um preço inflacionado. Da mesma forma que outros setores, os produtos também estão inflacionados. Isso é devido à total falta de competência das pessoas que gerem a economia. Eu sei que muitos quadrinistas têm um viés ideológico do qual não largam. Isto é totalmente democrático. Mas uma economia uma economia ruim, afeta todos nós, independente do seu viés ou não. Isso acaba mexendo com o bolso de todos nós. Os insumos ficam caros, para quem quer produzir fica mais caro. E para quem vai comprar, com certeza fica mais caro do mesmo jeito. Aí vem aquela velha questão, as opções. A pessoa que poderia apoiar 2 ou 3 projetos, apoiar apenas um. E se continuar desta forma, vai chegar um momento que até os que apoiam vários projetos, ou um projeto, ou que está sempre seguindo, vê que vai apertar, ele vai priorizar aquilo que é mais importante para ele. Isso, consequentemente,
como as coisas já são difíceis para o quadrinho nacional, pode, de uma certa forma, afetar as vendas do mesmo. Pode não ser a curto prazo, mas tudo acaba afetando a longo prazo, porque uma economia desvairada, com um pacóvel tomando conta dela, a tendência é só piorar. Isso aqui não tem não é um vídeo político, não estou questionando, desculpa, o voto na ideologia de ninguém. Eu estou vendo como consumidor, e vocês que são produtores, tem que também pensar muito nessa questão. Escolhas foram feitas e essas péssimas escolhas acabaram afetando a todos nós. O Brasil não está, como contam em diverso prosa todos os dias, nos noticiários, não está. Na ponta da lança lá, o consumidor está sofrendo. Isso é um fato. Ninguém está dizendo. Quem consome sabe muito bem disso. Não adianta pôr panos quentes ou encurtar. Sempre se fala no meio do quadrinho nacional em como transformar o quadrinho em uma indústria. Né? Dessas condições, dificilmente vai se tornar uma indústria. Porque assim, algumas pessoas que fazem parte do meio são apegadas demais a viés ideológicos. E isso é uma coisa que, ao meu ver, atrapalha. Porque alguns dizem que quando você tem um projeto que você desenha um personagem é uma ideia. E um quadrinho impresso na sua casa é uma ideia impressa que você não vai vender, se a economia não favorecer. Você teve a sua ideia, transformou numa ideia física, e quando você vai vender, não ter condições de vender, ele continua uma ideia dentro da sua casa. Entendeu como é que está a situação? Vamos melhorar o quadrinho, vamos furar bolha nessas condições econômicas que está. Dificilmente bolhas serão furadas. Porque você pode dizer, não, mas o cara gasta tanto com quadrinho americano. Beleza. Muitos compõem sebo mais barato. Né? O quadrinho nacional, ele não é tão barato. Ele não é tão barato por quê? Por causa dos custos de produção. E o cara que já é fã do Homem-Aranha, que ele compra uma revista do Homem-Aranha, um preço um pouco menos acessível do que o quadrinho brasileiro, ele não vai nem virar o olho para comprar o quadrinho brasileiro, ele não vai. Por causa de quê? Da produção, dos altos custos da produção, que afetam a venda na ponta da lança. Eu sempre falo aqui que ideologia não enche barriga, e isso é o que está acontecendo. A gente tem que repensar maneiras de como melhorar essa situação. Orar ao Senhor Deus que coloque pessoas capacitadas, não por colegagem em cargos que exigem pessoas capacitadas. Existem cargos, pessoal, no Brasil, na economia, em vários setores do Brasil, de serviços, que exigem pessoas capacitadas. E hoje não é uma coisa que acontece no Brasil. Até a tela fechou. Não é uma coisa que acontece no Brasil. Existem determinadas áreas que não tem pessoas capacitadas trabalhando. Eu vi essa postagem e fiquei pensando, poxa, se o Emir, que é um cara que já produz há muito tempo, já conhece todo o meio, todo o sistema, fez a postagem falando sobre isso, imagina aquele cara que quer começar agora, que quer começar a produzir agora. Entendeu? E o quadrinho nacional, para se tornar indústria, vai sofrer um bocado. Porque vai ter que se desvincular desse viés idealista e passar a estudar mais sobre o viés capitalista. É como a China. A China e seu partido é um partido comunista. Quem estuda sabe muito bem disso. Mas a economia que atua na China é totalmente capitalista. Por isso que cresceu muito. Entendeu? Não foi por causa do partido. Eles entenderam que a ideologia não ia enriquecer eles. Mas adotar viés econômicos diferentes, até falar desse jeito, é o que faz eles crescerem.
Entendeu? E o quadrinho brasileiro ele precisa se desvincular desse viés ideológico. Ah, eu sou voador, eu gosto de quadrinho. Não, cara, parar com essa baboseira. Não, a gente quer crescer, a gente tem que pensar nisso. Agregar pessoas que talvez não tenham o seu viés ideológico, mas que tenham boas ideias, pensamentos de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, que às vezes isso também acaba atrapalhando. Não, eu só quero ficar fulano porque ele pensa igual a mim. Isso às vezes acaba atrapalhando. Eu não sou contra a viés de ninguém, não tem isso comigo não. Eu sou um cara democrático. Mas para as coisas darem certo, pessoas capacitadas é que tem que agir. Infelizmente. Eu espero que a economia do país melhore. Eu sou um consumidor de quadrinhos e eu quero consumir. Mas entre o quadrinho e o meu café, eu vou ter que comprar o café. Entendeu? Eu vou ter que comprar o café. O quadrinho vai ficar em segundo plano. E mais para frente, outros consumidores também farão a mesma coisa. Por quê? Porque vai ficar inviável para ele comprar o material. E ele vai se focar em suas necessidades básicas. E a indústria, e um nicho, que o quadrinho não é uma indústria, o quadrinho brasileiro não é uma indústria, ele é um nicho, que já anda a passos lentos, ultimamente, vai andar mais lentamente ainda. Devido a pessoas incapacitadas de gerir a economia do país. Você gostando ou não, para fechar aqui a matéria, você gostando ou não, você tendo seu viés ou não, você ignorando este assunto ou não, que muitos quadrinistas realmente ignoram esse tipo de assunto por causa de viés ideológico. Se você tocar nesse assunto com algum cara sobre isso, olha, o fulano de tal lá está fazendo besteira, né? Não, o cara fica até com raiva de você. Mas isso afeta diretamente a produção e a venda. Taxa de juros alta, encargos altos, dólar alto, tudo isto acaba sempre afetando. Tanto na produção como na escoação do produto. Isso é um fato. A gente gostar ou não, aí é outra coisa. Eu espero que a economia do Brasil melhore, que Deus ilumine e mande um tsunami que varra todo esse mar de incompetência que está gerando o Brasil. Pessoas incompetentes. A gente tem que ser realista e dizer isso. Pessoas incompetentes estão gerindo o Brasil. Pessoas incompetentes. Sem capacidade técnica nenhuma. Pacóvios. Esse é o grande fato. Espero que a economia do Brasil melhore, que todos nós podemos crescer e prosperar, que o quadrinho brasileiro prospere. Mas temos também que termos pensamentos próprios de prosperidade, de evolução, pensamentos de crescimento. Ideologias que muitas pessoas adotam faliram em vários países e continuarão falindo, porque no final das contas não resolvem nada. Isso é um fato, a história está mostrando isso. Fiquem todos com Deus. Espero que as vendas melhorem, Amir. Até a próxima.